Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Oi, João. Eu tô bem, Leonardo, e você? Oi, Pedro. Bom dia, Sara. Bom dia, Yasmin. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Caio. Pois é, pensa que a quarta já é o meio, é metade da semana praticamente, só tem mais 2 dias. Mais 2 dias só, Sara. Amanhã já é quinta, depois sexta. Pessoal, as notas do Dateduc já foram lançadas, tá? Eu só não coloquei ainda o ponto do trabalho, tá? Eu vou colocar depois, que a gente tem até amanhã, tá? Para fechar as médias, tá? Mas já foi colocado, ponto de tarefa foi colocado, eu não lembro se eu coloquei ainda, tá? Mas as notas estão, só que ainda falta o ponto do trabalho, tá? Então amanhã já vai estar tudo lá fechadinho, tá? Tá, Ariel, na hora que você tiver eu deixo, certo? Aí depois também eu já passo para Joyce se alguém ficou de recuperação ou não, tá? Esperar mais um pouquinho, tá faltando bastante gente. Bastante gente que não tá entrando, estão indo mal nas provas. Pessoal, para quem já entrou, ó, tá aparecendo aí para vocês, né? Já a apostila e a página, tá? Então, apostila 7, páginas 20 e 21, já deixa aí no jeito, ok? Vamos ver quantos tem aqui já. Por que, Nicolas? O que aconteceu? Ah, você está muito feliz hoje. Olha, juro que você colocou aí, eu não estou muito feliz hoje. Por que que está muito feliz? Bom dia, Vinícius. 5? Nossa.
Que legal. E você, Sara, por que não está? Qual o motivo? É a primeira vez, Nicolas, que ela bota ovos ou é a primeira vez que ela botou nessa quantidade? Ah, a primeira vez. Ah, que legal. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Tá? Todo mundo abriu aí a apostila. Ok, vou fechar aqui o chat e nós vamos começar a aula, tá bom? Tá faltando aí uma boa quantidade, mas a gente tem que começar. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Na apostila 7, todo mundo lá, página 20, tá? Hoje nós vamos falar de linguagem não verbal, tá? Mas nós vamos falar de postura corporal e gestualidade, que também fazem parte da linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal, nós sabemos, é aquela que não tem o uso da palavra, certo? Eu uso imagens, códigos, símbolos, tá? Então, a postura corporal e a gestualidade também fazem parte da linguagem não verbal, tá? Então, vamos lá, todo mundo acompanhando aí, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que há a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Nós já falamos sobre isso, né? A primeira, né, que é a linguagem verbal, é aquela em que se usam as palavras, sejam elas faladas ou sejam elas escritas. Então, a linguagem verbal é quando eu uso palavras, tá? Quando eu falo ou quando eu escrevo, certo? A segunda, que é a não verbal, é aquela por meio da qual quem emite a mensagem não faz uso de palavras. Então, neste caso, podem se usar, por exemplo, imagens, símbolos, pinturas e também eu posso usar cores, tá? Para transmitir aí a minha mensagem, desde que tudo isso tenha um significado, tá? Ok? Então, ó, entretanto, nem toda a linguagem não verbal utiliza desenhos e ilustrações ao emitir a mensagem. Eu quero que vocês grifem essa parte aí na apostila de vocês. Tá? Ó, nem toda a linguagem não verbal utiliza desenhos e ilustrações ao emitir a mensagem. Certo? Grifem essa parte aí. Agora continuem grifando isso que eu vou ler agora. Ó. Existe também a linguagem que é transmitida pelo corpo, pelo rosto e pelas feições. Certo? Grifem essa parte também. A postura corporal e os gestos auxiliam muito na comunicação com os outros. Então, a minha postura e os gestos que eu faço, né, durante a minha comunicação, auxilia muito, né, quando eu me comunico com outra pessoa ou com outras pessoas, tá? Por isso é comum, por exemplo, encontrarmos pessoas que usualmente movimentam as mãos enquanto falam. Eu mesmo tenho mania, tá? Eu não sei se vocês já perceberam lá na aula presencial, eu gesticulo muito, né? E quando eu estou conversando com alguém, eu também. Eu gesticulo demais, tá? A Sara aí, né, levantou a mão. Então eu tenho esse costume, né? Eu faço muitos gestos com as mãos, tá? Quando eu estou conversando com alguém. Deixa eu admitir aqui o Davi.
Ó, tá só para um exemplo aqui, tem na apostila de vocês, né? Nós temos aí um exemplo de linguagem não verbal, né? As cores. Aqui nós temos um exemplo do semáforo, né? Cada uma dessas cores, elas significam, elas têm um significado e elas auxiliam na organização do trânsito, né? Todas as cores a passar um significado, professor? Não, né? Cores também podem ser usadas na linguagem não verbal, desde que elas transmitam alguma mensagem, tá? Elas tenham algum significado. O caso, um exemplo aqui do semáforo, cada cor tem um significado, ok? Quanto à postura corporal, né? A postura do nosso corpo, ela pode revelar o que as pessoas estão sentindo, né? Quando uma pessoa está geralmente cansada, né? Qual a postura, né? Que ela costuma ficar? Ela vai ficar geralmente assim, com o ombro mais baixo, né? O ombro, a cabeça, né? Aquele aspecto de cansaço, né? Além da expressão de desânimo, a gente consegue perceber quando a pessoa está cansada, né? Ela está abatida, a gente vê isso no semblante e também na postura dela, né? Em contrapartida, alguém que está animado, né, como é o caso do Nicolas hoje, né, que a calopsita dele botou aí 5 ovos, né? O Nicolas está muito feliz. Então, quando a pessoa está muito animada, ela tende a ficar inquieto, né? E geralmente executa muitos movimentos. Então, quando a pessoa está cansada, né? Ela tem uma aparência, a gente consegue perceber aquela aparência de cansaço, né? Os ombros e a cabeça mais baixos, né? Quando ela já está feliz, a postura dela é totalmente diferente, né? Então a gente consegue perceber isso nas pessoas, né? Aqui um exemplo, né? Ó, de pessoa conversando e fazendo gestos aí com as mãos, né? Ó, eu estou fazendo aqui com a minha, ó, girando, certo? Então aqui tem um exemplo na apostila de vocês aí tem essa imagem, né? Duas mulheres conversando e uma, né? Provavelmente ela está gesticulando com as mãos enquanto ela conversa, certo? Os gestos e a forma de colocarmos nossos corpos no espaço são, portanto, uma forma de comunicação de linguagem não verbal. Pessoal, grifem esse trecho aí, tá? Ó. Os gestos e a forma de colocarmos nossos corpos no espaço são, portanto, uma forma de comunicação de linguagem não verbal, tá? Então, os gestos e a postura corporal também são uma forma, né, de comunicação. Então, eles entram ali na linguagem não verbal. Grifaram? Ok. Então, por se tratar de um tipo de linguagem, é importante que o compreendamos tanto quanto os demais tipos de comunicação. Então, é importante que a gente tenha uma compreensão, tá? Dos gestos e da postura corporal, tanto quanto os outros tipos de comunicação que nós temos também, ok? Vamos lá. Quando a gente vai apresentar, né, um trabalho na escola, né, um trabalho que a gente tem que ir lá na frente, né, geralmente a gente apresenta o trabalho ali na frente, né, da sala, né, com todo mundo, a gente tem que ter uma certa postura, né, não é correto eu encostar na lousa, né, eu escorar no colega, né, o correto é eu ter uma postura, eu ficar ereto lá na frente, certo? Olhar para todo mundo, falar, tá? Quando a gente vai apresentar um trabalho. Quando vai fazer uma entrevista de emprego, né? Você, vamos supor, você levou currículo, enviou o currículo numa empresa, você é chamado para essa entrevista de emprego. Então, a gente tem que ter uma postura corporal adequada. Na entrevista de emprego, a gente vai sentar em uma cadeira, né? E o nosso, né? Pode ser que seja o empregador ou a pessoa responsável ali do RH, né? Do recursos humanos que vai fazer aquela entrevista. Eu não vou sentar na cadeira igual como eu estou em casa, né? Igual quando eu chamo a atenção de alguns alunos na sala de aula, né? Que está sentado na cadeira como se estivesse no sofazão lá em casa. Então eu tenho que ter uma postura, eu tenho que sentar, né, de uma maneira adequada. E assim também na apresentação de um trabalho escolar, né, quando vai em grupo ou mesmo sozinho lá na frente,
Muitas vezes a pessoa, por ser tímida, ela acaba encostando na lousa, ela tenta se esconder atrás de um colega. E não, a gente tem que ter uma postura adequada ali, né? Porque se eu encostar ali na lousa, ficar ali meio esticadão, o que, que dá a entender, né? Ah, ele não está muito interessado no trabalho, né? Em apresentar esse trabalho, né? Vai apresentar de qualquer maneira. Então é importante que a gente tenha uma postura. A nossa postura diz muito do que a gente está sentindo naquele momento, certo? Pode apresentar que seja um desânimo, ou que eu estou cansado, ou até mesmo que eu seja tímido, né? E por isso eu não queira apresentar aquele trabalho, eu esteja com vergonha, certo? Ok, pessoal? Compreender fatores culturais, sociais, comportamentais, por exemplo, permite-nos fazer uma leitura corporal mais adequada. Ah, como assim? Né? Fatores culturais de determinado país ou de determinada região dentro do nosso país também, né? Algumas pessoas têm alguns costumes, né? Alguns povos têm alguns costumes e tradições, né? E se a gente compreender esses fatores culturais, sociais, do comportamento deles, a gente vai ter uma leitura corporal mais adequada, ok? Um exemplo a gente tem aqui, ó, de linguagem corporal e cultura, né? Ó. A cultura de um lugar pode influenciar a linguagem corporal de uma pessoa, principalmente quando se trata de movimentos típicos desse local, tá? Você já deve ter observado que no Brasil, a maioria das pessoas, né, se cumprimenta com um aperto de mãos ou então por meio de beijinho no rosto, não é? Aqui a gente tem esse costume, né? Um aperto de mão quando eu não tenho muita intimidade com a pessoa. Quando eu conheço a pessoa, é meu amigo, é um parente, a gente tem costume de dar um abraço, de dar um beijinho no rosto, tá? No Japão, né, eles têm um outro costume de se cumprimentar. Geralmente, eles se cumprimentam inclinando o corpo para frente, igual vocês estão vendo aí, tá? Nessa imagem. Além disso, esse gesto também é utilizado como pedido de desculpas, tá? Então, eles se cumprimentam dessa forma e também para se desculpar, eles usam esse mesmo gesto, tá? Que a gente dá o nome de ojiji, certo? Então, é importante, às vezes, a gente, né, saber da cultura, né, das pessoas. Vamos supor, a gente vai em outro país, né? Vai visitar outro país, está lá de férias, alguma coisa, vai até morar. Nos Estados Unidos e em alguns outros países também, eles não têm esse costume nosso, tá? De dar abraço, dar beijinho, eles não têm esse costume. Geralmente é um aperto de mão, mesmo que as pessoas sejam íntimas, tá? Geralmente eles têm esse costume lá. Então, se a gente chega num lugar desse, já chega dando um abraço, um beijinho na pessoa, elas vão estranhar, tá? E nós vamos estranhar achando que, tipo, nossa, né? Me tratou mal. Não, é o costume de cada um. Aqui nós temos esse costume. No Japão, eles têm esse costume de curvar o corpo, tá? Em outros lugares também tem outros costumes, né? E alguns eles apenas um aperto de mão, por mais que eles tenham ali uma intimidade, no máximo é um abraço, nada de beijinho no rosto, tá bom? Em alguns outros lugares, eu não lembro agora, eu sei que ali pro lado se eu não me engano, tá? Para não falar bobeira, do Oriente Médio, eu não sei qual país que é, os homens têm costume de dar beijinho no rosto, um no rosto do outro. Eles se cumprimentam assim, tá? Dando beijo um no rosto do outro, os homens, tá? É um costume deles, tá? Eu não sei qual país que é, tá? Eu sei que é ali para aquela parte do Oriente Médio, certo? Então, pessoal, lembrando, né, que os gestos e a postura corporal também é um tipo de linguagem não verbal, ok? Alguma dúvida? Tá? É bem curtinho esse assunto, bem facinho, tá? Não é um assunto assim complicado, certo? Deixa eu abrir o chat aqui. Alguma dúvida? Nenhuma?
certo? Tá? É um conteúdo bem fácil. Gestos e postura corporal também entram na linguagem não verbal, tá bom? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ok, então peraí só um minutinho. Fazem o que, Ana Lívia? Esse tipo de cumprimento, igual no Japão? Não, não sei. Eu não sei se lá é feito dessa maneira. Lá eu não sei se é assim, né? Porque já é outro país, outra cultura, e eu não sei se é assim. Jiu-jitsu é da cultura japonesa, né? Aquiles, é japonês, né? Sim, então, é a maneira deles se cumprimentarem e até uma maneira de pedir desculpas também, tá? Esse movimento, certo? Agora vocês vão lá na página, deixa eu só ver aqui. Vocês vão lá na página 28, vão lá na página 28, vocês vão fazer para mim o exercício 1 e o exercício 4, tá? Para a gente corrigir agora, tá? Durante a aula. O restante fica de tarefa, eu vou compartilhar já a tarefa aqui, ok? Prestem atenção comigo, pessoal, só um minutinho, tá? Ó, prestem atenção, tá? 28, página 28. Prestem atenção, ó, lá na página 29, tá? Prestem atenção, lá na página 29, no exercício número 2, está falando assim, ó. Para a realização desta atividade, reúna-se com colegas em um grupo de até 4 pessoas, não dá para reunir, tá? Juntos observem atentamente estas imagens de alimentos. Elas representam algumas das nacionalidades que compõem a cultura brasileira. Tentem identificá-las. Vocês vão fazer sozinhos lá em casa, tá bom? Esse aí vai ficar para tarefa. Vocês vão pesquisar, tá bom? A nacionalidade, de onde é o bolinho bacalhau, o bolinho de bacalhau, de onde é o croissant, e vão colocar aí essa, tá? A nacionalidade, ok? Tá? Porque eu só estou explicando porque aqui no exercício 2 pede para se reunir, se vocês estivessem na sala de aula presencial. Como não estão, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Aí depois o número 3, continuando lá, ó. Agora você e seu grupo devem eleger uma nacionalidade mencionada no exercício anterior ou outra que esteja presente no Brasil e que tenha culinária com a qual estejam familiarizados. Mediante mímica, que inclui gestos e postura corporal, tentem identificar aos colegas de classe o alimento que simboliza a nacionalidade escolhida, tá? Esse 3 aqui, calma aí, Denilson, deixa eu só explicar exercício 1 e 4, tá? Mas presta atenção na explicação aqui, depois vão ficar perdidos. Esse 3 dá para a gente fazer na próxima aula, eu abrindo o vídeo de todo mundo, tá? A pessoa escolhe se ela quiser fazer por meio de mímica e vocês vão descobrir qual é o alimento, tá bom? Então, esse 3 dá para a gente fazer, se vocês quiserem, durante a próxima aula, tá bom? Ok? Então, entenderam o 2, tá? Que o 2 não é em grupo, vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, agora vocês vão fazer para mim o exercício número 1 e o exercício número 4. Fazer agora para a gente corrigir, tá? Para isso, vocês têm que ler esse texto aqui. Pedro, o 3 é para fazer uma mímica, certo? Se tivesse na aula presencial. Nós poderemos fazer o 3 na próxima aula, tá? Eu abro o vídeo de todo mundo, certo? E vocês vão fazer uma mímica escolhendo um alimento e o colega vai adivinhar.
Já acabou, Sara? Nossa. Pois é. Ó, eu vou compartilhar aqui a página da tarefa, tá? Ó, exercício do 1 ao 4. Vocês vão fazer para mim agora o 1 e o 4. Então, vai sobrar apenas o 2 para vocês fazerem, tá bom? Para fazer uma pesquisa, tá? E o 3, se vocês quiserem, a gente faz durante a aula, na próxima aula, tá? Eu abro o vídeo, cada um faz a mímica aí se vocês quiserem, ok? Então agora vocês vão fazer o 1 e o 4 para mim. Tá, ok. Tá? Quem for acabando dá um ok. E eu vou esperar mais um pouquinho aí o pessoal que precisa terminar. Tá, tá bom, Mariana, sem problema. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Para de fazer tudo o que vocês estão fazendo aí. Porque eu já falei e tem gente que está me perguntando. Então quer dizer que na hora que eu estava explicando, não estava prestando atenção. O número 3, ok? Presta atenção. Eu vou ler o número 3, tá? Que seria para fazer lá na sala de aula. Agora você e seu grupo, não vai ter grupo, é sozinho, tá bom? Devem eleger uma nacionalidade mencionada no exercício anterior, ok? Ou alguma outra que esteja presente no Brasil e que tenha culinária com a qual estejam familiarizados. Vocês vão escolher uma nacionalidade, ok? Escolheu a nacionalidade? Mediante mímica, que inclui gestos e postura corporal, tenta indicar aos colegas de classe o alimento que simboliza a nacionalidade escolhida. Vamos supor, né, durante a aula lá, escolhemos a nacionalidade francesa. O que tem na nacionalidade francesa? Né? Vamos supor que seja um croissant ou alguma outra coisa. Vocês vão fazer a mímica para eles tentarem descobrir qual é o alimento, ok? Aí eu dei a ideia na próxima aula para a gente fazer, certo? Eu abro o vídeo de todo mundo vai ver um ou outro, ok? E vão fazer a mímica, se quiserem fazer. Se tiverem vergonha, não quiserem fazer, não precisa, tá? Esse exercício seria realizado em grupo, se estivéssemos com as aulas presenciais. Dá para fazer por aqui pelo Zoom, ok? Mas isso para a próxima aula, entenderam, pessoal? Camila, eu pedi a 1 e a 4 só, eu não tinha pedido a 2, tá? Então, vocês façam só o que eu pedi. Exercício 1 e exercício 4, tá? A 2, até vocês tinham que fazer uma pesquisa depois para descobrir esses alimentos. Né? Alguns são fáceis de descobrir, outros não. A gente tem que pesquisar, né? De onde ele veio, qual a origem dele, certo? Aposto que um monte de gente errou acarajé, né? Acarajé. Todo mundo deve ter colocado, quem fez a 2 aí colocou Bahia. Se vocês forem pesquisar, eu quero a nacionalidade dele, certo? Isso, exatamente. Tá? Não era para colocar, né? Os dois bonitinhos aí, tá?
Então, a gente bate o olho e vê, ah, tá, é costume comer lá na Bahia. Aí põe lá que a nacionalidade é brasileira. E não é, né? A gente tem que pesquisar o alimento. Por isso que eu pedi o 2 para não fazer agora, né? Só pedi para fazer 1 e o 4. Então, quando eu pedi o exercício, ó, agora é 1 e o 4, é 1 e o 4, ok? Se fizer exercício que não é para ser feito, eu não vou contar como tarefa. Vai ficar sem o pontinho lá, no final do bimestre. Pronto, todo mundo? Podemos corrigir? Vamos lá, então? Ó, então vamos lá. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Nossa história é marcada por um expressivo processo de miscigenação. O Brasil é um país que recebeu muitas pessoas do mundo todo, então é um país miscigenado. A gente tem um pouquinho de pessoas aqui, um pouquinho de cada canto do mundo, tá? É muito provável que você ou alguém próximo a você tenha antepassados indígenas, pois eles se encontraram em terras brasileiras antes da chegada dos portugueses, ou então estrangeiros, como os italianos, os portugueses, os japoneses, os alemães, os africanos, entre outros. É importante destacar que muitos desses antepassados africanos não chegaram ao Brasil por escolha própria, né? Mas sim trazidos como escravos. Essa mistura de nacionalidades que constitui nosso povo é enriquecedora e assemelha-se a uma coxa de retalhos formada pelos fragmentos das diversas culturas do mundo. Cada uma dessas culturas, obviamente, tem sua marca própria. Os hábitos, por exemplo, variam de lugar para lugar. O vestuário também, né, que seria a maneira de vestir. A culinária, da mesma maneira, pode caracterizar um país específico. Então vamos lá. Número 1. A mímica, uma forma de comunicação, nada mais é do que expressar ideias apenas por meio de gestos e expressões corporais. Isso significa que se pode usar na mímica. Qual a alternativa aí? Isso, né? Ó, a fala, não. O esquema também não, a escrita não, o desenho não, e assim a expressão facial, tá? Então a letra D. Número 4. No texto Cultura Brasileira, menciona-se que cada uma delas tem suas marcas próprias. Isso é associado no texto às formas de. Isso, tá? As formas de agir, vestir e se alimentar, letra E. Fala, Mariana, pode falar. Pode escrever aí. Ah, tá. Você acompanha a correção? Deu para acompanhar? Conseguiu acompanhar? Beleza. A número 2, a maioria fez, porque se for ficar uma só para corrigir na próxima aula, a gente já corrige agora. Vocês querem fazer a correção agora? Da número 2, a gente tem um tempinho ainda. Pode ser? Os que estão colocando não aí, é para não fazer a correção agora, ou é porque não deram tempo de fazer? Fica para tarefa? Tá, então deixa 2 para tarefa, tá?
Então a 2 fica para tarefa aí, tá? Porque tem que pesquisar tudo certinho, tá? Ok? Não, Diogo, alguns colegas pediram para fazer para tarefa, então vamos respeitar, né? Exatamente, Gustavo. Fica muito injusto, né? Uns querem, outros não, então os que pediram para pesquisar, para fazer em casa, tá? Certo? Agora deixa eu perguntar, número 3, vocês vão querer fazer na próxima aula? Apresentar as mímicas ou não? Sim? Enzo, só põe um sim só, tá? Todo mundo concorda na próxima aula, então? A gente escolhe uma nacionalidade e a pessoa vai fazer a mímica para o colega tentar descobrir o alimento. Pode ser? Então, beleza. Então, a 3 a gente faz na próxima aula. Tá bom, Caio. Você tem vergonha? Não precisa ter vergonha, não. Não, tudo bem. Quem que não quiser fazer. Ah, tá bom, Caio. Quem não quiser fazer não tem problema, não. Tá bom, pessoal? Tá? Então tá jóia, pessoal. Tá? Todo mundo anotou aí tarefa. É, alguma dúvida? Não? Então, beleza. Tá? Então, tchau, até segunda-feira. Bom restinho de semana, bom final de semana. Ok? Tchau, tchau.